o grande problema da discussão da violência não é só sobre quem sofre, é sobre como todos e cada um de nós é afetado por essas violências. Oi, pessoal, de novo aqui no Papo com Palestrante, hoje com Mafuane Odara, que é mestre em psicologia no departamento de psicologia social da USP, tá correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Ela gerencia o Instituto Avon, é uma pesquisadora, lidera vários movimentos ligados à violência contra a mulher e direitos humanos. Gente, maravilhosa, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Imagina, uma honra. Obrigada. Eu queria começar sabendo um pouquinho sobre a sua infância, como que foi. Então tá bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A minha infância, ela foi marcada por um processo de uma grande transformação. Quando eu tinha 2 anos, eu fui morar num país em guerra. Eu venho de uma família de ativistas. O meu pai foi convidado por uma missão da ONU em Angola para ajudar a reconstruir Angola depois do processo de descolonização durante as guerras civis. E aí meu pai foi para lá, para a zona de conflito entre Angola e Namíbia, para construir escolas. Aí a minha mãe, que é uma pessoa bastante tranquila, pouco corajosa, falou, por que não levar uma menina de 2 anos e um recém-nascido para o meio da guerra? Acho que isso é uma coisa normal, aí todo mundo faz. E lá vai minha mãe, nós dois. Eles eram novos, né? Né? Aí hoje ela fala assim, ai filha, você com seus 2 filhos andando por esse país, porque eu levo os meus filhos nas minhas reuniões de trabalho, minhas formações, enfim. Ela fala assim, ai, como você é corajosa. Eu falei, eu sou corajosa. Você é no meio da guerra com 2 crianças e eu que sou a corajosa, né? Então, eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho de tudo que os meus pais construíram e constroem até hoje. Eles têm isso de um jeito muito, muito bonito e a gente ganhou esse lugar, né? Então, a gente segue com essa missão de fazer a nossa parte para mudar o mundo, construir um mundo melhor. Você ficou quanto tempo lá? Hein? Eu fiquei 4 anos lá. Tá, então teve até alfabetização e tudo, né? Exatamente. Sim. Eu comecei minha alfabetização em Angola e eu acho que esse é um processo muito legal, porque o momento de alfabetização é o momento onde você estabelece a sua relação de amor com os livros, com as histórias, com o aprendizado. Então, eu acho que esse momento foi um momento muito, muito bacana para tudo. E foi o que definiu as minhas escolhas para a vida. Sim. É o que eu ia falar agora, quer dizer, os teus pais que te influenciaram, você também ser uma ativista, né? Ah, com certeza. Então, isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, nossa, olha que chique, Marina Elu, nossa candidata aqui, a prefeita de São Paulo, estamos aí às vésperas da eleição, né? Temos que votar em mulheres. É isso aí, votemos em mulheres, por favor, votem nelas, vote nelas. Temos muitas mulheres maravilhosas nesse pleito, é a primeira vez que a gente tem um crescente número, né, um expressivo número de mulheres, e mulheres extremamente qualificadas. A Marina é uma delas, é uma das parlamentares que eu mais admiro. Acho que a gente está precisando de pessoas que estejam comprometidas com o bem comum. E eu acho que a gente tem uma série aqui. A Aline, linda. Então, que a gente estava falando sobre ativismo, porque todas elas são ativistas. Sim, a Aline é uma exímia e maravilhosa defensora das mulheres. A gente também tem aqui o Mandato Progressista, que também é um grupo de mulheres, um grupo de candidatos e candidatas que estão pensando a transformação. Assim, você tem essa eleição, ela está bastante interessante. Acho que não vão faltar boas opções. Mas quando você está falando sobre a questão de ser ativista, o que eu acho que é muito legal e é bacana que a gente reconstrua. A gente está com uma campanha que a gente vai lançar agora nos 21 dias de ativismo, que é o período
é o período laranja, que é o período que a gente mais fala sobre violência contra as mulheres e meninas, que é exatamente desconstruir essa ideia do tabu sobre o ativismo. Porque você sabe, né? O ativista é aquela que queima sutiã, que vai para passeata na Paulista, que faz... Bagunceiro, é tipo, arruaceiro, né? Queima as coisas, enfim. Esse é um tipo de ativista. Existem milhares de tipos e é importante você encontrar a sua. E a nossa campanha, ela tem 21 formas de você ser ativista, porque são 21 dias. E aí tem, por exemplo, tem o ativista empresário, que é aquele que contrata, reconhece os talentos e dá visibilidade para as mulheres da sua empresa. Tem o ativista cilindró, que é aquele que vê uma briga, chama a polícia, faz a denúncia, acompanha todo o processo. Tem a ativista sensata, que é aquela que ativista, não, essa é a ativista, tem a sensata também, mas tem a ativista cuidadosa, que é aquela que vê a situação e aí aos poucos tira a mulher daquela situação de violência que ela tá e leva ela para um lugar seguro. Enfim, você tem vários jeitos. Se você não é conformista, você é ativista. Eu acho até, inclusive, que essa é uma discussão importante para a gente fazer, para a gente não cair nessa ideia de que eu não faço nada, eu não sou ativista porque eu não saio numa manifestação. Mas todos nós podemos ser ativistas quando a gente não se conforma. E eu acho que o que a gente está precisando nesse momento é exatamente construir um outro lugar para o ativismo, exatamente porque todo mundo precisa fazer alguma coisa. A transformação vai vir quando cada um de nós se vê como parte do problema para ser parte da solução, né? Então, claro. Não deixar as pessoas falarem uma frase cretina, entendeu? E ficar quieto. Isso. Se você ouviu, você fala, olha... Vamos pensar nisso que você acabou de falar, né? Por isso. Olha, você queria ser astronauta? Fala para mim. Eu continuo querendo. Eu acho que eu vou. Acho que essa vai ser sempre a minha eterna busca, porque na verdade o ser é isso mesmo. Vamos lá, Lili. Vamos reconstruir, ressignificar o ativismo. O ser astronauta, para mim, ele não é necessariamente a profissão, mas é o que ele significa. E eu acho que essa é uma... O que você achou? Espera só um minuto. Tá. Ah, que legal. Depois eu brinco com você, tá bom? Você quer ficar? Tá, obrigada. E o que o ser astronauta para mim significou 3 coisas muito importantes, né? Eu tinha uma ideia de que era pra gente... essa aqui é a Makini. Ai, que linda! O ser astronauta tem a ver com você poder ir para lugares que você jamais imaginou. Então eu achava essa ideia muito, muito fantástica de você ir para outros planetas e, né, imagina, você sair da Terra e, né, visitar e explorar outros lugares. Sim. Tinha a ver com colocar, deixar um ponto no universo, assim. Eu sempre achei que era muito importante que cada um deixasse um legado, né? Então eu ficava vendo aqueles filmes que você vai e coloca a bandeira do país quando você chega num país, num novo planeta, enfim, e tinha a ver com fazer alguma coisa que fosse significativa para a humanidade. E eu todos os dias, todas as interações, eu sempre espero que as pessoas saiam diferentes e eu certamente sairei diferente de qualquer conversa que eu faça, por mais difícil que ela seja. Então, eu me propus a fazer conversas difíceis, a promover encontros improváveis, para construir pontes com universos que são muito diferentes. Então, eu acho que esse é um ser astronauta, isso é parte. A outra questão é que eu já visitei lugares que eu jamais imaginei que eu fosse na minha vida. Eu fui representante do Brasil num grupo, num órgão da ONU que não existe no Brasil. Como tem a ONU Mulheres, a Unicef, o UNFPA, existe um órgão, que eu não vou lembrar exatamente qual é o nome agora, que olha para qual é o papel dos jovens no desenvolvimento dos países.
E eles vieram para o Brasil para pensar essa discussão dos jovens na construção. E aí eu fui eleita a presidente. Quando eu fui eleita, eu passei a representar o Brasil nas discussões com outros jovens de outros continentes. E aí eu fui visitar vários países no continente africano e no continente asiático. E eu tinha 18 anos, 19 anos. Então, foi uma experiência que eu jamais imaginei que eu fosse viver. E isso me fez ver que é possível você visitar lugares que você nunca imaginou e construir essas ideias. E eu ainda não fiz algo significativo para a humanidade. Ainda. Mas essa é a minha missão. Não sei o que vai acontecer, mas eu não me... Essa é a minha missão de vida e eu não me eximo dessa responsabilidade, né? De olhar e pensar que cada um de nós pode, de fato, mover a curva de algum tema que é importante para você. E eu venho tentando fazer isso, mas eu tenho ainda mais a minha vida inteira para fazer isso. Claro, não sei se vai ser política, não sei se vai ser dentro das empresas, enfim, mas eu quero fazer alguma coisa que seja significativa. Então, eu ainda continuo querendo ser astronauta, pelos valores e pelo tempo. Tá certo. Me fala, quando é que as palestras começaram? O pessoal começou a te convidar. Olha, sabe que eu estava pensando sobre isso? Uma vez, eu comecei muito cedo, porque assim, eu fazia teatro. E eu lembro que eu sempre, assim, eu sou leonina, eu sempre adorei um palco, sempre. E aí, quando eu era criança, a gente fazia aqueles teatrinhos na rua, chamávamos todos os vizinhos, aí ia todo mundo pra rua, a gente criava as nossas próprias peças de teatrais, enfim. Mas quando eu comecei a criar grêmios nas escolas, porque o que acontece? Aconteceu uma coisa... hoje eu acho que isso é uma loucura, mas enfim. Eu estava muito acostumada com isso. Eu estudei em 11 escolas diferentes entre o primeiro e o 8º ano. Pra você ter uma ideia. 11 escolas diferentes. Cada situação de racismo que a gente passava na escola, a minha mãe mudava a gente de escola. Como se o racismo ficasse naquela escola. Até que eu encontrei a minha forma de lidar, mesmo mudando de escola, porque meio que virou uma tradição, eu encontrei uma forma de lidar com isso. Eu comecei a criar grêmios na escola. Então, esse processo foi me colocando na linha de frente da defesa dos direitos dos alunos. E aí, eu lembro que quando eu comecei a representar, a trabalhar dentro do movimento estudantil, eu passei a ocupar esse lugar de fazer as defesas, não eram palestras. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei continuei com essa minha tradição, aí fiz parte do centro acadêmico, fiz parte da Atlética, que eram os espaços universitários, do Diretório Central dos Estudantes, DCE. E aí, uma vez eu fiz um evento na faculdade, aí eu falei assim, não, mas eu não gosto muito de falar, eu fico aqui meio fazendo as coisas, mas assim, você que fala bem. Aí a Cidinha, que é uma escritora negra, ela disse, por que você não fala bem? Você que tinha que estar no meu lugar falando. Aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, é verdade, por que eu não falo? Aí eu comecei a falar, comecei a apresentar, comecei a me expor, e as pessoas diziam que eu falava bem. E aí eu comecei a me desafiar. Ninguém nasce, eu era uma pessoa muito, muito quietinha, né? Mas eu comecei a me desafiar nesse lugar. E aí foi muito legal, porque eu fui encontrando o meu jeito. Em alguns momentos já fui muito agressiva, né? Porque eu acho que tem uns processos de desenvolvimento, você vai encontrando o seu jeito. E eu falo assim, essa pessoa fala mais alto, essa pessoa fala mais assertivamente, essa outra pessoa, e eu fui encontrando a minha forma e continuo, né? Buscando e cada vez mais aprimorando. Mas eu tomei gosto por estar nesse lugar e me desafiar a poder falar e expressar as coisas que eu acredito. Você fala sobre a violência contra a mulher, não é isso? Os temas são violência, né? Eu racismo.
Eu falo sobre várias coisas, né? Eu sou psicóloga, então falo muito sobre a questão da saúde mental, eu falo sobre empatia, eu falo sobre violência contra as mulheres, eu falo sobre maternidade e carreira. Eu vi a tua palestra da maternidade, novos filhos, novos pais, não é isso? Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Muito e aí eu bacana. comecei e hoje eu venho trabalhando muito a questão dos direitos humanos, né? Então, como é que a gente faz nesse momento agora pré-eleitoral? Eu trabalho muito com pré-candidatos, tanto da esquerda quanto da direita, nessa construção de um olhar mais empático para as questões dos direitos humanos. Então, eu vou trazendo esses elementos que são elementos. Eu trabalho muito com o tema da diversidade e da equidade, né? Especialmente pensando aí dentro das grandes corporações, como é que as corporações olham para essas políticas. Então é isso. Você acha que existe um tema que seja um pouco mais difícil de se lidar? Sabe que se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu diria que sim. O que eu aprendi em toda a minha trajetória foi de que não existe tema difícil. Existe forma para falar sobre determinados temas. Quando eu comecei, há 5 anos atrás, a falar sobre violência contra as mulheres, eu já trabalhava com o tema da violência. Nas empresas, as pessoas falam assim, ai, Mafone, ninguém quer falar sobre isso. Porque o tema da violência é um tema delicado, você sabe que é difícil. Eu falava, gente, não existe tema difícil, existe uma forma de você poder trazer as pessoas. Sim. Não adianta você entrar com os 2 pés na porta quando você está abrindo um espaço de diálogo. Então, você precisa saber como conversar e o que falar. Quais são as ações que são gatilho, quais são os temas importantes. Então, o que eu sinto é que, às vezes, você tem um universo mais aberto ou mais fechado para determinados temas, o que te desafia. Mas eu gosto muito desse desafio, de pensar como é que a gente traz os temas mais difíceis, né, para a conversa. E como é que cada um de nós consegue lidar com essas questões. E dá. O que eu percebo é que sempre dá. A gente só tem que encontrar o melhor jeito para falar sobre esses temas. Sim. A nossa chamada foi justamente a violência contra a mulher é um problema de todos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. O que acontece com a violência? Primeiro, porque é o seguinte, todos nós e todas nós somos interpelados por processos violentos todos os dias. Todos os dias a gente vive microagressões. Seja por alguma coisa que a gente lê, por alguma coisa que a gente pensa, por alguma coisa que a gente aprendeu no passado e a gente reproduz, por alguma atitude, né? E a gente deixa de perceber essas atitudes e essas microviolências, e cada vez que a gente não percebe, a gente naturaliza essas violências. Então, o grande problema da discussão da violência não é só sobre quem sofre, é sobre como todos e cada um de nós é afetado por essas violências. Então, a discussão que a gente precisa fazer é como é que a gente muda a nossa reação e a nossa relação com a violência. Por quê? Porque tudo que a gente faz, na grande maioria das vezes, ela é medida ou definida pelos processos de violência. Então, coisas que eu faço ou não faço. Por exemplo, você estava falando sobre palestra. A exposição pública é uma decisão muito difícil, porque você vira vidraça. Então, quando você faz uma escolha como essa, você ou você não faz, é exatamente por não ou para não querer viver processos de violência. Então, a gente acaba deixando de fazer coisas importantes para não sofrer. E isso é muito ruim, porque a violência, ela media as nossas relações, ela define as nossas atitudes. E tá errado isso. A gente não deveria definir o que a gente faz ou não faz. A gente deveria definir pela possibilidade de ser melhor, de exercer a nossa potência. E no final das contas, eu não vou sair essa hora, porque essa hora é a hora... Não, tem um monte de gente na rua, então eu vou ser assaltada. Não, essa hora tá muito tarde e eu posso ser
violentada. Ah, então eu não vou falar em público, porque se eu falar em público, as pessoas vão me cancelar por tal e tal atitude. E uma das conversas importantes que eu tenho tido, inclusive é uma fala da Angela Davis, ontem eu estava no Roda Viva, e a Jamila... eu vi o pessoal falando. E ela disse uma coisa super importante, que as críticas, elas deveriam ser interpretadas como fagulhas criativas, e não como objetos para o aniquilamento das pessoas. Então, é isso que eu estou falando. No final das contas, por que ela é problema de todo mundo? Porque, de alguma forma, todo mundo age por causa da violência e se relaciona ou deixa de se relacionar por causa da violência. Então, se a gente não conseguir compreender o fenômeno, a gente não consegue perceber como ele nos afeta. Porque quando uma mulher, por exemplo, pensando aí na relação afetiva, quando uma mulher sofre uma violência, o homem é o violento, ou o agressor, ou o autor da violência, ele também está sendo afetado por esse processo. É como se ele só pudesse exercer a sua masculinidade de uma forma. Então, acho que essa é uma compreensão super importante da gente fazer. Sim, sim. Olha, vocês postou umas coisas bem legais, mas eu anotei aqui duas que eu queria que você comentasse, ó. Qual é o seu jeito de mudar o mundo? Quer dizer, a gente tem que começar, sabe, a perguntar como é que, né, que muda, o que você está fazendo para fazer a diferença? A outra é, quanto mais chance você tem de mudar, de promover a transformação, maior é a sua responsabilidade. Achei linda essa eu achei maravilhosa, e é sua, as duas. Então, eu aprendi muito cedo que é nosso papel pensar a transformação. Inclusive, tem um ex-aluno meu aqui, enfim, tem alguns, né? A gente precisa entender que cada um de nós tem um papel nessa existência. E eu entendi que o meu papel era reduzir desigualdades. Então, assim, essa é a minha missão de vida, aonde eu estiver. E o que eu acredito, e é o que eu ensino muito para os meus filhos, e foi o que eu aprendi dos meus pais, é que cada um de nós tem um jeito de mudar o mundo. Quando eu era pequena, deixa eu até mostrar. Esse aqui é um livro, chama Eu Sou Linda Assim, que é um livro que conta a minha história quando eu era criança. Então, uma das formas, como é que eu aprendi o meu jeito? Quando eu tinha 10 anos, eu tava cansada das pessoas falarem do meu... Porque assim, embora eu tenha morado num país em guerra, quando eu cheguei na escola no Brasil, eu comecei a ter muitos problemas na escola por causa do meu cabelo e da cor da minha pele. E aí, estão vendo, né? Aqui, né, parceiro? E aí, nesse processo, eu recebia muitas agressões. E aí chegou um determinado momento que a minha mãe falava... não, Maquine, agora não, só um pouquinho, tá? A minha mãe falava, você precisa encontrar o seu jeito de lidar com as questões que você vive. Porque você vai passar muitas vezes por isso. Se você não quer fazer isso, faça outra coisa. E ela sempre falou isso. Ah, você não quer comer ervilha? Então você vai comer milho. Vai comer outro legume. Ah, você não quer fazer futebol? Então você vai fazer basquete ou vai fazer outro handball. Escolha alguma coisa. Não quer fazer isso? Escolha outra coisa. E aí, nesse processo de escolha, eu inventei uma coisa com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, quantos dias letivos tem o ano? A minha mãe falou 180. Eu falei assim, então, a gente vai fazer 180 penteados no meu cabelo pra mostrar que o meu cabelo é bom. Porque eu não aguento mais as crianças falando que meu cabelo é ruim. E aí, a minha mãe, que é louca o suficiente pra entrar em todas as nossas aventuras, ela falou assim, beleza, vamos aí. E aí ela começou. Cada dia eu ia com um penteado. Às vezes eu ia com um coque, às vezes eu ia com 2 cachinhos, às vezes eu deixava ele solto, às vezes eu deixava ele liso, às vezes eu fazia trança, às vezes eu... Enfim, fazia um monte de coisa. Que é isso? O cabelo crespo te dá a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Sim. E por que ele é ruim, né? E isso me ajudou a entender que existem formas de lidar com aquilo que é muito difícil. Então, eu aprendi 2 coisas nessa experiência. A primeira é que eu conseguia fazer as pessoas mudarem de ideia sobre alguma coisa sem ter que bater nelas, que, né, convenhamos, é uma coisa importante para você aprender. E a segunda é de que eu sabia provocar as pessoas de um jeito positivo. As minhas provocações faziam as pessoas quererem agir de acordo com aquilo. Então não era uma provocação ruim, era uma provocação não que criasse um muro, mas que criasse uma ponte. Eu aprendi isso muito cedo, eu tinha 10 anos de idade.
Isso me ajudou a entender que cada um de nós pode encontrar o seu jeito de mudar o mundo. Essa foi a minha forma de lidar. Não quer dizer que todo mundo vai fazer desse jeito. Sim, mas sim, quer dizer que você, como uma criança, você também pode. É isso que eu ensino para os meus filhos. Vocês podem e devem fazer aquilo que é melhor para as outras crianças e para vocês. Se vocês virem alguma coisa que é uma injustiça, é muito importante que vocês ajam. E claro. vocês têm a forma de vocês. Conta para a professora, vai lá e conversa com um amigo, tenta consolar aquele amigo que tá triste, vai perguntar para ele por que ele tá triste. Então, os meus filhos se acostumaram. E eu tô dizendo isso porque cada transformação, e aí cola com o segundo ponto que você trouxe, cada transformação é do tamanho que a gente tem. Para minha filha de 3 anos, o tamanho da transformação é para uma criança de 3 anos. Quando você é uma executiva numa multinacional, tendo possibilidade de fazer transformação, a responsabilidade é outra. Estando numa companhia, que é uma companhia que chega nos 5.700 municípios, a gente chega onde não chega o correio, a responsabilidade de levar a informação, de promover a transformação é ainda maior. Então, claro. É sobre isso, é sobre o lugar que você ocupa e aquele... Por isso que as pessoas falam assim, mas eu não tenho culpa de ser rica. Eu falei, não tem culpa, você tem uma responsabilidade. Pessoas que têm privilégios têm responsabilidades de garantir que outras pessoas possam ter acesso. O que não significa um mérito ou um demérito, é um fato. Então, não é sobre encontrar um lugar para ser nós contra eles, porque vira uma discussão sempre assim, né? Mulheres contra homens, brancos contra negros. E não é sobre isso. É sobre você conseguir avançar essa discussão para que, de fato, todo mundo faça parte. Porque é assim que a gente cresce. Quando você deixa alguém de fora, essa pessoa que se sentiu excluída, esse sentimento gera medo e o medo gera ódio. E hoje o que a gente mais tem visto são essas relações polarizadas que isolam um grupo. Quando esse processo acontece, é como se a outra pessoa não se sentisse mais parte. E esse sentimento, ele é um sentimento ruim, né? Ruim que gera esse ódio. Então, a gente não pode perpetuar isso. Claro. Eu queria saber como é que é a sua estrutura familiar e eu queria saber também o que deixa a Mafane feliz. A minha estrutura familiar eu sou casada, né? A gente tem um relacionamento há 21 anos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 irmãos, eu tenho uma avó. Os meus que delícia! avós, que delícia. Os meus 2 avós já faleceram. Eu tenho, deixa eu pensar aqui, 2, mais 2, tenho 4 tios, e tenho, assim, por parte, não, tenho muito mais. A minha família é uma família, eu tenho muitos parentes em Rio Claro. Então, a gente tem uma festa da família que a gente traz muita gente, quer dizer, traz... Ai, que delícia! Todo ano a gente faz uma grande festa da família, há 17 anos, onde a gente tenta construir toda a árvore genealógica da família, acrescentar os novos componentes, as crianças que nascem, e fazer um processo de celebração dos mais velhos. Então, a gente tem... Esse ano não vai rolar, né? Esse ano rolou, na verdade, já no rolou. começo do ano. Tá. É sempre no começo do ano. E eu não sei o ano que vem, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vai ter que esperar um pouquinho. Até por causa dos mais velhos, né? E eu tenho uma tradição, né? Assim, eu tenho um nome africano e os meus filhos também. E no caso dos meus filhos, a gente fez o processo como um ritual, que chama ritual de nome, uma cerimônia de nome, é um ritual africano, que funciona assim, você não dá o nome para a criança antes dela nascer, e você dá o nome pelo significado e não pelo nome. Então você espera a criança nascer e fica com ela 8 dias para definir com ela quais são as características que ela tem, como ela se comporta, e aí você define, e aí você chama a família para fazer. Esse ritual é feito geralmente com o griot, que é a pessoa mais velha da família, né, da comunidade.
A gente fez isso com os nossos 2 filhos, nós 2 ficamos com eles. A gente não sabia nem o sexo, que, enfim, pouco importava essa questão pra gente. Então, quando eles nasceram, a gente ficou 8 dias com eles. No 8º dia, a gente chama a família e anuncia para a família. Que bacana isso. É muito forte, é muito forte. E é muito legal, porque ambos têm, de fato, as características do nome deles. E é muito legal dizer, olha, não fui eu que escolhi isso sozinha. A gente escolheu junto. Então, e a minha mãe diz isso. Ela diz que ela sonhou com os nossos nomes e a gente que escolheu o nome. Então, legal. Essa é a família. E o que te faz feliz? Sabe que eu sou uma colecionadora de boas perguntas, sabe? Essa é uma boa pergunta. O que me faz feliz? Eu diria que tem 2 dimensões. Tem uma dimensão pessoal e eu acho uma dimensão como nação. O que me faz feliz, pessoalmente, é poder equilibrar a minha vida pessoal e a minha vida profissional e poder realizar os nossos pequenos sonhos, de ver os nossos filhos crescendo ou de ver algum desenvolvimento ou meu ou do meu marido. Então, os meus crescimentos profissionais, os meus reconhecimentos, os reconhecimentos que ele tem, essas questões que são individuais, assim, ver o meu filho escrever pela primeira vez, ler pela primeira vez, ler para minha outra filha. Então, assim, isso são coisas que são muito legais de você poder acompanhar e falar assim, puxa, acho que eu tô no caminho certo. Eu sempre, na minha vida profissional, eu fui muito questionada sobre as minhas escolhas. Porque sempre diziam que eu estava no lugar errado. Porque eu sou uma ativista, eu sou uma defensora. As pessoas, você não tem nada a ver com o mundo corporativo, você não vai conseguir sobreviver nesse lugar. E eu costumo dizer que eu mudei muito por causa do mundo corporativo. Mas eu também mudei muito o mundo corporativo. Então, existem formas de poder agir. Qual é o nome deles? Mudrik Diop, quer dizer inteligente ponderado líder. Mudrik Diop, Mudrik é o Olof, Mudrik ai, meu Deus. Peraí. Tô tentando lembrar qual que é a origem. Ai, gente, é do Quênia. Gente, vou lembrar, Fábio. Tá. Mas Diop é o Olof, é uma língua do Senegal. E Makini Niara é Swahili, lembrei, Swahili. Mudrik é Swahili e Makini Niara, que é o nome da minha filha, são sempre 2 nomes, nome composto. Quer dizer serena, dotada de grande caráter e alto propósito. Makini Niara é também Swahili do Quênia. E acho que isso me faz feliz, né, de ver os meus filhos crescendo bem e de podendo viver essas questões, né? E eu podendo mostrar para o mundo corporativo, mostrar para as pessoas que sim, você pode ser você. Esse é outro aprendizado. Não, porque você precisa deixar de ser você para poder se adaptar ao mundo que você vai trabalhar. Assim, se eu tivesse um conselho para dar para mim mesma aos 25 anos, seria esse. Assim, você não precisa mudar, você só precisa escolher a melhor versão de você para mostrar em determinados momentos. Mas não é deixar de ser você, é bem diferente. E eu achava que eu precisava, e eu caí do cavalo quando eu fiz isso. Então, um aprendizado foi esse. E hoje eu não faço. Então, assim, eu sou essa pessoa, é essa pessoa que você está contratando, beleza? Então tá. Então não estamos aqui, ninguém está enganando ninguém. E acho que o que me faz feliz como nação, e especialmente nesse momento que a gente está de pandemia, é de ver as pessoas trabalhando colaborativamente. Eu sempre acreditei que quando você tem uma causa que é maior, as empresas, mesmo quando são concorrentes comerciais, elas se uniriam. Mas essa é a minha utopia de ativista. Mafane, isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Aí veio a pandemia. E aí na pandemia eu falei assim, dá para fazer? Eu falei, pois é, eu avisei, eu falei isso para vocês, né? Então, eu acho que tem esse trabalho, essa possibilidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo
as pessoas se unindo, porque é isso que vai ajudar a gente a sair mais forte disso, porque a gente não pode sair mais fraco, porque Sim. não vai ser fácil a nossa vida depois que esse momento emergencial passar. Vai ficar um rastro do tsunami que a gente vai ter que recuperar, a gente vai ter que ter muita energia. Então eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas estão olhando para o mesmo lugar. Eu acho que isso me traz um sentimento de beleza. A gente não precisa navegar na mesma avenida. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita, ou vice-versa, enfim. Mas a gente, até porque você vai ver coisas que eu não vou ver, e eu vou ver coisas que você não vai ver, mas a gente está olhando e indo para o mesmo lugar. Essa é a importância. Olha, como última coisa que eu vou perguntar para você, a gente sempre solicita uma dica. Essas dicas são coisas que você fala nas suas palestras ou alguma coisa que você acha legal para falar. Aí eu queria também pedir para as pessoas se inscrevessem no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras. Isso aqui vai ser editado, vou ficar ao lado da Mafane. E aí é isso. Para a gente terminar, você tem uma dica para dar para a gente? Uma dica? Olha, uma dica que eu acho importante, que eu tenho feito muito nos meus processos, eu tenho trabalhado muito com mentoria de mulheres. Para ajudar, né, a construir essa sua trajetória, sua carreira, enfim, né? E uma das coisas que eu acho que é importante é você construir um projeto um plano de vida. Na verdade, um projeto de vida, né? Um projeto onde você consiga imaginar onde você vai estar daqui a 2 e daqui a 10 anos. Porque não que você vá chegar nesse mesmo lugar, mas isso é uma linha que te orienta para as escolhas que você está fazendo no seu caminho, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que me ajudou a pensar, e por isso essa história da astronauta, enfim, mas que eu acho que me ajuda a orientar para onde eu quero ir, o que eu quero fazer e quais as escolhas eu estou fazendo. Porque também ajuda, não porque quando as pessoas dizem para mim que você não está no lugar certo, não é porque elas não gostem de mim, é porque elas me querem bem, só que elas acham que esse é a melhor coisa, assim, ai, Mafane, não sei, eu acho que você não vai ser feliz fazendo isso. E quem decide sobre a felicidade sou eu, não existem lugares perfeitos, existem experiências e o que você quer tirar dessas experiências, mas esse ímpeto das pessoas de querer ajudar, né, ele atrapalha muitas vezes. Não é sobre isso, é sobre você estar do lado e falar assim, beleza, caiu, pois é, agora levanta e vai fazer outra coisa, ou segue, ou redireciona, enfim, né? Então acho que é isso. Olha, Mafane, eu acho que você já deve ter ouvido muito isso. O quanto você parece ser uma pessoa forte, você é extremamente eloquente. Eu fiquei sabendo de você, conhecendo um pouco melhor, já faz mais de um ano. Mas assim, a gente acaba não conhecendo, entendeu? Pessoas como você, sabe? E eu também estou me questionando muito em relação a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ir atrás e ver, sabe? Mafane, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer, entendeu? Porque você é brilhante. Você realmente é brilhante. Eu te agradeço muito, muito, muito a sua participação aqui, mesmo. Obrigada. Muito. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Seguimos juntas. Seguimos. Olha, um beijo grande, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.